Pedro 5, verso 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, não é o meu adversário, não é o seu adversário, ele é o nosso adversário. Anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Reis 19, verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, veja, não é ouvindo, o que vendo. Tem notícia que vem que você ouve, mas você não ouve só, você vê, você já vê acontecendo. Você não vai entender a palavra de hoje se você não entender essa palavra. O que vendo, não é o que ouvindo, é o que vendo. Meu Deus, amanhã eu vou morrer. Sabe, às vezes você vê umas contas atrasadas e você já começa a ver já tua casa indo a leilão, teu carro sendo tomado de volta. Nem aconteceu ainda, mas você já está vendo. Veja como o diabo trabalha. Verso 3: o que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Hoje eu quero falar com você. Eu peço que Deus me ajude a fazer isso de uma forma bem rápida. Sobre a voz de Jezabel. A única coisa entre você e a sua vitória, o único obstáculo que tem entre você e a promessa que Deus te fez, a única barreira entre você e onde você pretende chegar, é uma voz ameaçando você com algo que não vai acontecer. Mas você, porque ouve, já está vendo algo que não passa de uma ilusão. Esse é o poder da voz de Jezabel. A voz de Jezabel é algo que é difícil não ter uma pessoa aqui dentro que não saiba o que é lidar com ela. Eu vou tentar ser até claro com você. Deus não teria me dado essa palavra se não tivesse alguém que está desde o final do ano passado lidando com essa voz. Alguém que te disse algo, que te tirou do centro. Você não tem digerido bem comida, você tem ganhado peso, você tem emagrecido, você tem tido insônia, você tem chorado quase toda noite quando vai dormir, porque você vê algo acontecendo que ainda não aconteceu. E diga para alguém do seu lado: não vai acontecer. Diga para alguém do seu lado: o diabo ainda é um mentiroso. Não esqueça isso, ok? Então vamos falar hoje sobre a voz de Jezabel. Senhor, nós te pedimos, fala conosco de uma forma especial, glorifica o teu nome, reaviva-nos em nome de Jesus. E quem pode, diga amém. Tome o seu assento. Salmo 144, verso 1, faz uma declaração fantástica: bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Em outras palavras, bendito seja Deus que me ensina a lutar. Infelizmente, existe dois tipos de pessoas na igreja. Diga qual que você faz parte. Aqueles que vêm para aprender a lutar, porque sabem que o diabo anda em derredor como um leão bramando, um leão rugindo, buscando a quem possa tragar.
E eles precisam que Deus prepare sua mão, seus dedos para a guerra. Eles precisam lutar contra o adversário, no trabalho, em casa. E eles vêm para ouvir a palavra e aprender como que ele vai atacar e o que eu devo fazer. Outro grupo vem apenas para se sentir melhor. Eles vêm, cantam, levantam as mãos. E esse segundo grupo pode ver que ele sai do culto melhor hoje. Semana que vem ele volta para cá ruim de novo. Porque ele não quis aprender como lutar. E é complicado, meu querido, porque a Bíblia é clara: não ignoreis os seus ardis. Existem dardos inflamados do diabo contra eu e você. O diabo, ele não precisa ser chifrudo, rabudo, vermelho, com tridente. Não. Pelo contrário, ele vem da forma mais sensual para você. E eu não estou falando apenas de questões da carne, como homens, mulheres. Eu estou falando de propostas boas. Coisas que chamam a sua atenção. Mudanças de trabalho. Se Deus prometeu uma porta de emprego, pode ter certeza, 2 vão se abrir, e não é Deus, é que uma é o diabo. E normalmente a do diabo parece mais sedutora, porque na do diabo você vai trabalhar de domingo e vai ganhar mais, na de Deus você vai trabalhar todos os outros dias, mas vai ganhar menos, e você prefere optar pela do diabo. Então é melhor eu ganhar mais agora e ir na casa de Deus, do que ganhar menos e ir na casa de Deus. Mas isso é apenas coisa de quem entende como o diabo trabalha. Se você entende isso, diga amém. Então você vê que existem pessoas que não sabem como lutar contra o diabo. E a melhor forma de você lutar contra Satanás, na verdade, a melhor forma de você lutar contra qualquer adversário da sua vida, é uma só. Não é o quanto você vai para a academia, não. Não é o quanto você se prepara mentalmente, não. Mas é o quanto você o conhece. Muhammad Ali, perguntavam para ele como que ele fazia para vencer os seus adversários, seus oponentes. Ele dizia: eu passava horas, não é minutos, eu passava horas, dias, vendo os vídeos deles, entendendo qual era o ritmo, de onde eles vinham, qual que era o ângulo, o grau que eles abriam a mão. E quando eu conhecia todos os modos, todas as táticas e habilidades deles, eu sabia, eu estou pronto. Você não pode vencer o diabo se você não sabe como ele ataca. E o que eu vou te dizer hoje pode te economizar anos de sofrimento. O que eu vou te falar hoje é tão simples, mas pode te economizar anos de espera. Que é entender que a primeira forma e a mais poderosa como ele vai te atacar não é usando a sua mão, não é enviando um demônio, não é criando contenda no seu lar, mas é usando a sua voz. Porque há um poder sobrenatural na voz. Diga para alguém do seu lado: há muito poder na sua voz. Há muito poder na sua voz. Jesus fez uma declaração importante: minhas ovelhas conhecem a minha voz e não seguem a estranhos. Minhas ovelhas conhecem a minha voz. Antes que eu continue, deixa eu ficar só primeiro nessa primeira parte. Minhas ovelhas. Quer dizer que eu sei que no rebanho nem todo mundo é minha ovelha. As minhas ovelhas. Todavia, o firme fundamento do Senhor é este. Tendo este selo, o Senhor conhece os seus. Deus sabe quem é dele e quem não é dele.
Porque Deus sabe quem é dele. Ele diz, minhas ovelhas. Em outras palavras, se é minha, se é meu. O diabo não pode fazer o que quiser dele, sabe? Eu queria que você entendesse algo, meu irmão. O pior não aconteceu com você, não porque você se cuidou, não porque você usou máscara, não, tudo isso é bobagem, não porque você lavou a sua mãozinha, não porque você tomou tua quarta dose, não, teve gente que fez tudo isso aí e ainda assim morreu. A questão é que nada veio de pior, porque você sabe que no final das contas, quando o diabo te olha, ele fala, eu não posso tocar nele, porque essa ovelha não é minha, essa ovelha é de Deus. E para caso você queira falar, então quer dizer que quem morreu não era de Deus? Não estou falando isso, porque Deus tem um propósito para cada um, e quando chega a tua hora já era. Mas quando Deus ainda tem um propósito na tua vida, esse propósito não acabou, Ele sabe que o diabo vai te olhar, ele vai querer te pegar, mas ele vai te colocar de lado e vai falar, minhas ovelhas, em outras palavras, é meu, é minha, essa casa é minha, essa família é minha, ninguém pode tocar nele, ninguém pode tocar nela, porque eu separei eles para uma grande obra. Aqueles que dantes eu conheci, eu os predestinei, e eu os chamei, e eu os justifiquei, e eu os glorificarei. Em outras palavras, eu já tinha um plano para eles, eu sabia que o diabo ia tentar atacá-los, mas eles são meus. Só você que sabe que o diabo não pôde fazer o que queria fazer com você, porque você era de Deus. Olha para alguém e diga bem forte assim, eu sou de Deus, irmão. Eu não posso falar por você, e olha bem para mim, eu não posso falar que todo mundo aqui é de Deus. Eu não sei quem está lá no livro da vida, eu não sei quem entregou a vida de fato para Deus, eu não sei quem é que tem um pé aqui na igreja, outro pé no mundo, mas eu sei de fato que eu sou de Deus. Eu posso testemunhar que eu sei que algumas pessoas aqui são de Deus. Algumas pessoas aqui eu posso falar, eu sei que você é de Deus. Sabe por quê? Porque eu sei que era para o câncer ter te matado, era para a falência ter feito você desistir de tudo, era para você ter perdido teu casamento, você ter divorciado, era para você ter perdido tua casa, era para você ter se suicidado. Mas quando você chegou à beira do precipício, algo te salvou, porque quando você é de Deus, o diabo não deixa o devorador te tragar. Jesus disse, minhas ovelhas conhecem minha voz e não seguirão a estranhos. O problema, meu irmão e minha irmã, é que hoje todo mundo quer conhecer demais a palavra, e conhecer a palavra não é o suficiente, porque o diabo conhece a palavra. O diabo é o maior teólogo que existe. Mas tem uma coisa que o diabo não entende muito bem, é sobre a voz de Deus, porque só entende a voz de Deus quem já era dele desde o início, e o diabo nunca foi dele, o diabo sempre pensou em si. Irmão, quando você conhece a voz de Deus, olha para mim, presta bem atenção nisso aqui, não adianta você querer conhecer a voz de Deus estudando a palavra. A última coisa que você vai saber sobre a voz de Deus é estudando a palavra, porque a voz de Deus você conhece passando, sofrendo, vivendo. A voz de Deus você conhece na noite mais escura, quando você ouve uma voz, outra voz, e você sabe discernir qual que é a voz de Deus e qual que é a voz da sua carne. Hoje pouca gente sabe qual que é a voz de Deus. O que é a voz de Deus? Eu vou lhe falar uma coisa que eu acho que você vai se assustar, mas muito pastor que eu conheço, ele conhece a Bíblia, mas não conhece a voz de Deus. Sabe por quê? Porque ele se enfiou com algo que Deus não queria. E ele conhecia teologia. Ele se enfiou numa profissão que ele se enfiou num projeto, ele se enfiou em algo que Deus não queria. Porque ele não conhece a voz de Deus. Conhece muito sobre Bíblia, mas não conhece a voz de Deus. Mas Jesus é claro, minhas ovelhas conhecem a minha voz, não seguirão a estranhos. Quando você conhece a minha voz, você não aceita qualquer opção. Irmão, entenda uma coisa, quando você conhece a voz de Deus, quando tiver 5 portas na tua frente, você não tem dificuldade, porque você sabe, não, isso aqui é de Deus, porque eu ouvi Deus falar aqui. Quando você conhece a voz de Deus, você toma decisões sábias hoje que vão afetar o seu futuro amanhã. Pergunta para alguém do seu lado, irmão, você sabe ouvir a voz de Deus ou não? Ou será que você está perdido, não entendendo o que é a voz de Deus, o que não é a voz de Deus? Irmão, vou lhe falar uma coisa, alguns de vocês aqui estão infelizes hoje, porque você não ouviu a voz de Deus, não ouviu. E olha para mim, vamos falar a verdade, você sabe que você não ouviu a voz de Deus. Você escolheu o emprego errado, você escolheu a carreira errada, você escolheu o curso errado,
Você escolheu o marido e a esposa errada, e hoje você está aí sofrendo porque você não soube ouvir a voz de Deus e porque não ouviu, seguiu o estranho. A razão pela qual eu casei com a minha esposa é porque eu ouvi a voz de Deus. Deus falou para mim, não ela, não ela, não ela, não ela, não ela, ela, não ela, não ela, não ela, não ela, não ela, não. Pastor, o senhor namorou, hein? Não, eu não namorei, mas a fila de espera era longa, viu? Ela não, ela não, ela não, ela não. Graças a Deus ela não está aqui. Ela não, ela não, ela não, ela não. Ela sim, ela sim, ela sim. E eu tomei uma decisão sábia há 9 anos atrás. E hoje eu desfruto de 9 anos de bênção, de prosperidade, porque eu soube discernir a voz de Deus. Irmão, quando você sabe ouvir a voz de Deus, você não fica perdido orando, ai Senhor, qual? Ai, qual que eu faço? Qual porta de emprego? Muda ou não muda de cidade? Começa ou não começa essa empresa? Quando você conhece a voz de Deus, a voz de Deus tem um poder maravilhoso. A voz de Deus não te deixa perdido, porque Deus não é o autor da confusão. Se você está em confusão, meu irmão, é porque você ainda não aprimorou o seu ouvido para entender. Sabe, essa semana eu estava aqui na minha sala e eu estava falando com uma advogada nossa e eu falei, vamos entrar com isso. E algo falou no meu coração, não faça isso, deixe isso para lá. E eu reconheci aquela voz, porque eu sabia, normalmente quando eu ouço essa voz, eu sei que essa voz é de Deus. Então, eu falei para ela, deixa quieto, vamos perdoar, melhor perder dinheiro do que perder paz. Dinheiro Deus dá, paz é a gente quem busca. Ok, quando você chegar em casa você entende. Então deixa para lá, é 30, 40 mil, mas eu prefiro perder 30, 40 mil agora do que perder mais um ano de paz. Deus manda depois 30, 40, perdoa a dívida, perdoa a dívida. O senhor não fez isso, meu irmão, eis o segredo de um homem próspero. Você prefere perder dinheiro do que paz. Vamos deixar quieto, porque eu reconheci aquela voz que falou, e eu falei, eu conheço essa voz. Só quem conhece a voz de Deus, diga aí para alguém do seu lado, eu conheço a voz dele. Eu garanto para você que você não estaria aqui se você não soubesse a voz de Deus dizendo. Irmão, é uma vergonha depois de tanto tempo quanto crente você não ouvir a voz de Deus e não saber qual que é a voz de Deus. Sabe por quê? Porque é por isso que você fica pulando de igreja em igreja, pulando de igreja em igreja igual um macaco. Porque você não conhece ouvir a voz de Deus. Você não consegue reconhecer a voz de Deus. Você não consegue reconhecer quando Deus fala, é aqui onde eu te quero, é nessa casa que eu te quero, é nessa família que eu te quero, é nesse casamento que eu te quero, é nesse emprego que eu te quero. Por isso que às vezes, irmão, as coisas não estão andando profissionalmente, porque você sabe, Deus nunca te quis nisso. Deus nunca te quis nisso. Deus nunca te quis nisso. Por que você está entrando numa coisa que Deus nunca te quis? É atrativo, você tem dom, mas normalmente o diabo pega um dom que você tem para te levar para uma coisa que Deus não tem para você. Pense nisso comigo. Minhas ovelhas conhecem a minha voz, não seguirão a estranhos. A gente precisa mais do que nunca. É por isso que eu vou começar domingo agora, quarta-feira agora, uma série sobre batismo no Espírito Santo. Porque você tem que entender uma coisa, apenas o batismo no Espírito Santo consegue fazer você discernir a voz de Deus do diabo. Ser salvo não vai te fazer ficar com certeza se é Deus ou não, mas o batismo, por isso que você tem que ouvir todas essas mensagens. A gente vai gastar muito tempo aqui, mas você precisa terminar esse ano sabendo ouvir, isso aqui é Deus, isso aqui não é Deus, isso aqui é Deus, isso aqui não é Deus, isso aqui é Deus, isso aqui não é Deus, isso aqui é Deus. Por quê? Não porque Deus me deu um sinal, mas porque uma voz falou aqui dentro, eu sei reconhecer a voz de Deus. Diga para alguém do seu lado, você tem que aprender a ouvir a voz de Deus, irmão. Você tem que aprender. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E Deus se preocupa tanto com a sua voz. Irmão, olha que interessante, a gente fala muito sobre falar em línguas. Eu quero falar hoje com você sobre a voz de Jezabel, porque é um poder na voz de Jezabel. Mas pare e pense nisso comigo. Voz é uma coisa poderosa. Voz é uma coisa tão poderosa que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Ok? Só que eis uma coisa. Eu não sei se você sabe, mas uma criança que não fala corretamente, quando ela vai no médico, os médicos, eles antes de fazer um raio-x da garganta, antes de verificarem a língua, antes de verificarem o esôfago, a primeira coisa que eles vão fazer é o seguinte: vamos ver o ouvido. Vamos ver o ouvido. Porque se ela não fala direito, talvez o problema é o ouvido, porque você não pode falar direito se você não ouve direito. Em Atos 2, a Bíblia diz no dia de Pentecostes que eles falavam conforme o Espírito os concedia. Porque você fala direito quando você ouve direito.
Eles, veja, qualquer pessoa que é batizada no Espírito Santo sabe disso. Você só fala com a boca uma palavra porque você ouviu ela no seu espírito. Tanto que muitas vezes você está no teu trabalho e você está falando em língua estranha por dentro, mas não está falando com a boca. Por quê? Porque o Espírito está falando dentro de você. Porque você sabe, a boca só fala aquilo que o ouvido ouve. A razão pela qual eu falo português é porque eu cresci em casa ouvindo português. Se eu crescesse em casa ouvindo russo, eu falava russo. Entende isso aqui? A coisa que Jesus mais falou com os discípulos foi: quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvido. Por quê? Porque para mim dar para vocês uma nova língua, eu preciso garantir que vocês estão me ouvindo direito. Porque você sempre fala com a boca aquilo que você ouve com o ouvido. Aquilo que você ouve com o ouvido inevitavelmente passa a ser o que você crê, e aquilo que você crê é o que você fala. Você não pode falar com autoridade aquilo que você não crê. Você fala o que você crê, mas você crê aquilo que você ouve várias e várias vezes, várias e repetidas vezes. Então Jesus sempre falava: quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça. Por quê? Porque eu preciso garantir que você primeiro sabe ouvir a minha voz, para que no dia certo, quando o Espírito descer, você ouça a minha voz dentro de você falando, e aí você possa falar a coisa certa, porque você ouviu a voz certa. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão na língua. Não é que existe uma lei da atração. Tudo o que a ciência tenta chamar de técnicas para você atrair o sucesso, tudo isso aí são princípios espirituais. Você vive aquilo que você fala, você vive aquilo que você pronuncia, você vive aquilo que você declara. Quando você muda o que você declara, você muda o que você vive. Diga ao fraco: sou forte. Não é sinta-se forte para dizer que é forte. Diga ao fraco, diga quem não se sente bem, diga quem se sente mal, diga você que se sente fraco, diga você que se sente que está no fim, diga você que se sente que agora vai chegar o teu momento final, diga para você que acha que agora a tua vida acaba, diga você fraco: eu sou forte. Porque aquilo que a boca fala é aquilo que o seu corpo vive. O poder da vida e da morte estão na língua. Mas você não pode falar direito se você não ouve direito. Minhas ovelhas conhecem minha voz e não seguirão a estranhos. Você fala de acordo com o que você ouve. A pergunta que eu te faço, irmão, é uma coisa só: será que você consegue ouvir a voz de Deus e saber que essa é a voz de Deus e não é a voz do diabo? Porque quando você sabe que essa é a voz de Deus, você vai falar o que Deus te falou e não o que o diabo falou. Porque quando o diabo fala para você e você fala: é o nosso fim mesmo, agora não vai adiantar mais nada, a gente está perdendo, em poucos dias a gente vai se mudar daqui, em poucos dias tudo que a gente fez vai buraco abaixo. Quando você fala isso, acontece isso, mas você está vivendo isso não porque Deus falou, mas porque o diabo falou. Mas quando Deus fala para você e você reconhece a voz de Deus e você começa a falar a palavra de Deus, Deus ainda não terminou com a gente, Deus ainda tem uma obra para fazer, a gente ainda vai aproveitar muito aqui, Deus ainda tem muita coisa melhor para fazer, melhor é o fim de todas as coisas do que o início delas. Quando você fala isso, o que você falou acontece porque você falou corretamente. Mas o que eu quero que você entenda hoje aqui não é sobre o falar corretamente, é sobre o ouvir corretamente. Porque eu garanto para você que você está infeliz, está triste e está tentando arranjar solução em qualquer outra coisa, quando na verdade o problema da sua infelicidade, da sua miséria, é a sua surdez espiritual. Você ouve todo mundo, mas não consegue ouvir a voz de Deus. E Deus está berrando no teu ouvido e você não consegue ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Eu me assusto com pessoas que falam: eu vou voltar para aquela outra cidade. Deus falou: espere 30 dias. E eles não ouvem a voz de Deus. E daqui a pouco eles voltam para cá com o casamento acabado, com a vida destruída, porque não ouviram a voz de Deus. E a voz de Deus, eu te garanto, às vezes ela vem em contradição com o que você passa. Você quer ir, mas Deus fala: fica, aguenta firme. Você fala: é mais fácil se eu me desfizer disso. Deus fala: não se desfaça, eu vou restaurar, eu vou prosperar. Mas para mim falar mais sobre a voz de Deus, deixa eu te falar o quanto precioso a Bíblia é para mim. Se eu posso continuar, diga bem amém. A Bíblia, ela é maravilhosa, porque, irmão, não importa o quão moderno seja o nosso mundo, o quão peculiar seja o nosso problema, na vida você vai encontrar alguém que passou a mesma situação que você, e você não percebeu, mas estava lá.
Você sabe qual que é a beleza da Bíblia? É que no mundo hoje que tem celular, que tem tecnologia, a Bíblia te mostra pessoas que passaram a mesma coisa numa época que não tinha celular, não tinha como se espalhar uma fofoca tão rápido, não tinha como uma calúnia se espalhar tão rápido, e eles sofreram lá, sem mídia, sem tecnologia, o que a gente sofre hoje aqui, e se eles venceram lá, sem nada que pudesse ajudar eles, imagine aqui, que hoje você tem muitas coisas para te ajudar. A principal diferença, e isso é uma coisa para você entender, uma das principais diferenças do Novo para o Velho Testamento, é que no Novo Testamento Deus gasta mais tempo dando conceitos, no Velho Testamento Deus gasta mais tempo dando exemplos. No Novo Testamento você tem conceitos de uma vida correta. No Velho Testamento você tem exemplos de uma vida correta. No Velho Testamento você tem a sombra da verdade que seria colocada no Novo. Então no Velho Testamento você tem mais exemplos de vidas vivendo corretamente e incorretamente. E no Novo Testamento você tem a explicação de como viver corretamente e como que se vive incorretamente. Se você entende isso aqui, diga amém. Esse é um texto maravilhoso, porque esse texto fala de Elias, um homem maravilhoso, um homem abençoado, cheio de Deus, num combate com uma mulher endemoniada, uma bruxa macabra, uma feiticeira, uma endemoniada, uma mulher que ela não era usada pelo diabo, o diabo usava ela, uma mulher satânica, diabólica, uma mulher maligna, uma mulher que mexia com feitiços, com magia negra, chamada Jezabel, casada com um frouxo, com um idiota, com um imbecil, com um babaca, vou ficar quieto aqui, meu Jesus da glória, com um cara aparentemente corno chamado Acabe, e tinha uma mulher que se sensualizava para ganhar o que queria, um marido que tinha um pé na igreja, outro no mundo, casado com uma mulher que era do mundo. É interessante que é a mesma coisa hoje, irmão. Tem crente que está com um pé na igreja, outro no mundo. Por quê? Porque é casado com alguém que só está no mundo. E Deus sempre envia alguém para poder trazer, o diabo sempre envia alguém para trazer você para o lado que você está dividido. Irmão, entenda uma coisa, quando você está dividido entre igreja e mundo, Deus vai enviar alguém para tentar te puxar para a luz, e ao mesmo tempo o diabo vai enviar alguém para tentar te puxar para trevas. Deus enviou alguém aí do seu lado para tentar te puxar para a luz, mas ao mesmo tempo você sabe, bom, no teu trabalho, lá na tua vida, alguém tentava te puxar para a luz, mas isso aqui é para outro dia, isso aqui é para outro dia. No Jezabel, ela faz uma ameaça para Elias, ela fala que os deuses me matem, se a essa hora amanhã eu não fizer com você o que você fez com os 450. Mas vamos lembrar só um pouquinho do que houve para a gente entrar aqui no texto, ok? Por 3 anos houve seca em Israel, por 3 anos não choveu, e não choveu por 3 anos porque Deus puniu Acabe e Jezabel por conta do pecado da idolatria. Na verdade, Deus puniu Acabe por ter ouvido a mulher dele, ter trazido idolatria para Israel, e Deus falou através de Elias que não ia chover por 3 anos, e não choveu por 3 anos, passou 3 anos, Deus falou, Elias, agora vai lá, porque agora eu vou fazer chover, eu vou mostrar que não são os deuses dela os fortes, mas sou eu quem paro a chuva, sou eu quem dou chuva, e vá lá e desafie eles. E aí você lembra disso, Elias vai, e ele chama os 450 profetas de Baal, e os 400 de Aserá, e ele olha para os 450 e fala o seguinte, vamos ver quem aqui serve o Deus verdadeiro. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Então eu vou ser generoso, pode, porque os vencedores sempre são generosos, pode ir na frente, pode começar primeiro, pode ir. E aí a Bíblia diz que eles prepararam o altar, fizeram tudo ali, eles ficaram de manhã até a tarde, orando por fogo. Quando eles viram que o relógio estava avançando e o fogo não descia, aí eles começaram a se cortar, começaram a ferir o seu próprio corpo, tentando chamar a atenção do seu Deus Baal, mas nada aconteceu. Aí Elias falou, bom, agora já que não deu nada aconteceu, deixa eu tentar agora do meu jeito vai dar certo. A Bíblia diz, ele pega 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, ele faz um altar, e em volta das pedras ele
faz um córrego, uma vala, e aí ele enche de água a vala, e aí dentro do altar, na parte de dentro, no meio, ele coloca lenha, em cima da lenha, ele coloca o sacrifício, o animal, e ele começa então ali a fazer uma oração poderosa, de 50 e algumas palavras, e ele ora e Deus desce o fogo, e Deus desce o fogo, confirmando que de fato ele era o verdadeiro Deus, de que não há outro Deus igual ao nosso Deus. Eu sou Deus e não há outro além de mim. Ele manda um sinal provando que ele era Deus. Mas o que eu amo, meu irmão, é o seguinte fato, de que quando o fogo desce e ele consome a carne, sim, porque carne é consumida pelo fogo. Carne pode virar cinzas. Você pega um corpo, põe no fogo, vira cinzas. O fogo consumiu a lenha, sim, porque lenha vira cinzas. O fogo evaporou a água, sim, porque fogo evapora a água. Mas o que o texto diz é uma coisa interessante: o fogo consumiu as pedras. Pedras podem ser queimadas, consumidas não, porque fogo não consome pedra. Você pode colocar o fogo na pedra ou pedra no fogo, que ela vai ficar um pouco queimada, mas ela vai continuar lá dura, ela não vira cinza. Mas a Bíblia diz que o fogo consumiu as pedras. Isso aqui é para você dar glória. O fogo consumiu uma coisa dura, que dizia: eu não mudo, do jeito que eu estou e não mudo. Irmão, olha uma palavra para você entender isso aqui, o que Deus vai fazer nos próximos meses, antes do ano acabar. Os próximos meses são meses onde Deus vai descer fogo numa coisa dura, e Deus vai começar a arrancar todo o empecilho na tua vida, que está dizendo: não deu certo e não vai dar certo, eu não mudo e nada vai ser mudado. Olha para alguém e diga para essa pessoa: Deus tem um fogo que consome pedra, irmão. Diga aí, Deus tem um fogo que consome pedra. Em outras palavras, Deus tem um fogo que muda o que não quer mudar. Deus tem um fogo, irmão, eu vou lhe falar uma coisa que você tem que entender. A gente tem que entrar numa fase com Deus, onde a gente não vai ficar mais orando baixinho, mas a gente vai fazer como Elias. A gente vai pôr a mão e falar: Senhor, manda fogo, manda fogo. A gente vai pôr a mão no nosso corpo e vai falar: Senhor, os médicos disseram que nada resolve a diabetes, nada resolve a pressão alta, nada resolve esse câncer. Senhor, manda fogo nisso aqui, porque o teu fogo desfaz uma coisa que não pode ser desfeita por mãos humanas. O teu fogo quebra uma coisa que não pode ser quebrada por mãos humanas. Você tem que olhar para o teu gerente, aquele que falou que o financiamento não foi aprovado, e você tem que pôr a mão na mesa dele e dar uma de crente maluco e falar: Deus, desce o fogo nessa agência, desce o fogo nesse computador, desfaz o que está dizendo que não pode ser desfeito, desfaz o que está dizendo que não pode ser desfeito. Você tem que pôr a mão no teu marido, na tua casa, nos teus filhos, e falar: Senhor, desce fogo, Senhor, desce fogo, muda o que está dizendo que não vai mudar, muda o que está dizendo que não vai reverter, faz aquilo que parece que não pode ser feito, mas o Senhor tem um fogo que pode fazer. Olha para alguém e diga para essa pessoa: irmão, pega essa palavra profética. As próximas semanas serão semanas de Deus descer fogo na sua vida. As próximas, eu vou dizer até ser da glória. As próximas semanas são semanas de Deus mudar coisa que não queria ser mudado, mas quando Deus diz que vai mudar, Ele vai mudar. Levanta a mão e pega essa palavra aí. Até eu tenho um músico aqui cheio de Deus, e isso aqui é para você adorar por 1 minuto, mais alto que você puder. Tudo aquilo que está no teu caminho, como uma pedra, dizendo que não vai sair, todo processo, toda pessoa, toda situação, toda crise, fique em paz. Se você olhar e falar: Deus, desce fogo, Deus sempre atende a oração de um justo, porque esta confiança temos, que tudo quanto pedimos, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se eu pedir por fogo, Deus desce fogo. Se eu pedir para Deus resolver, e é da vontade de Deus, Deus vai resolver, Deus vai desfazer, Deus vai abrir, Deus vai entregar, Deus vai assinar, Deus vai fazer, Deus vai selar, Deus vai confirmar. Isso era para você ter dado glória, porque as próximas semanas são semanas de fogo. Deus vai mudar um coração duro, Deus vai mudar uma pessoa presa, Deus vai mudar uma... Deus, desce fogo. Às vezes Deus está esperando você bater a mão e falar: Deus, desce fogo. O problema hoje é que a gente tem uma cambada de crente frouxo,
que nunca entrou num lugar, pois o pai vai falar: Deus, desce o fogo. O Senhor falou que essa casa é minha, não querem vender, desce o fogo. O Senhor falou que eu ia comprar, não querem parcelar, desce o fogo. Qual foi a última vez, cara, que você deu uma de crente doido, mas um crente cheio de Deus pôs a mão e falou: é meu? Qual foi a última vez que você foi a imagem e semelhança de um Deus que chama as coisas que não são como se já fossem? Qual foi a última vez que você comprou uma roupa de bebê e falou: ó, esta hora, ano que vem vai ter um bebê aqui dentro? Os médicos disseram que eu não posso engravidar, mas eu vou pôr a mão sobre o meu corpo e falar: Deus, desce o fogo. Deus, desce o fogo. Deus, eu vou dizer até você da glória que a igreja está vazia de crentes com fogo, mas tem uma meia dúzia aqui com fogo. Deus, desce o fogo. Deus, desce o fogo. Desce o fogo no diabetes, desce o fogo na pressão alta, desce o fogo no câncer, desce o fogo na tuberculose, desce o fogo na... Mas deixa eu terminar. Elias mata os 450 profetas de Baal ou de Jezabel, os que serviam a ela. Ele mata eles. E o frouxo, vou dizer bem alto, o frouxo, o cagão, o pastor não falou isso, falei, do marido dela, porque o que tem de gente frouxa, que está deixando o parceiro tirar ele do caminho de Deus. Seu frouxo, você é muito frouxa. Como é que pode uma mulher de Deus como você estar sendo levada por um homem demoniado como ele? Esse frouxo foi na mulher, falou: ai, ele matou. Irmão, dá uma raiva de Acabe, irmão, que Acabe é o cara mais frouxo que tem na Bíblia. O homem foi levantado por Deus, mas deixou a mulher derrubar ele, por conta da idolatria dela. Eu estou falando daquele crente, irmão, que tem um pé na igreja, outro no mundo, um na igreja, no mundo, e ele deixa o povo que está no mundo puxando ele, mandar nele. Quando Acabe diz para Jezabel do que houve, a Bíblia diz que Jezabel fala: que os deuses me punam, se a essa hora, no dia de amanhã, se em 24 horas eu não fizer com você o que você fez com eles. Você sabe o que ela fez? Ela não mandou carruagens, não. Ela não puxou uma flecha, não. Olha como que o diabo trabalha, porque você tem que saber como ele trabalha para saber como revidar. Ela usou a sua voz. Ela não usou nenhum homem. Ela usou a sua voz. Ela falou: em 24 horas eu te mato igual matei eles. E quando Elias viu, não é quando ele ouviu, porque a voz tem um poder tão grande que ela não faz você ouvir, ela te faz ver. Quando Deus te fala, você vê acontecendo, mas quando o diabo te fala, você vê acontecendo. Você vê a tua casa indo à penhora, porque você tem umas dívidas. Você vê o teu carro sendo penhorado, porque você tem uma... Você nem aconteceu. Você já está vendo o teu marido com as malas saindo de casa. Você já está vendo já o teu filho indo embora de casa com ele. E você já está vendo uma coisa que o diabo sabia: se eu usar minha voz contra você, eu te destruo. Eu vou usar minha voz. E você sabe qual que é a coisa mais difícil desse texto? É que esse homem que matou 450 sozinho. Você tem noção do que é você pegar a espada e matar 450 sozinho? Sozinho. Ele matou sozinho. Esse homem agora foge por medo, não de uma mulher, por conta da voz dela. Ele foge, ele fica aterrorizado, e ele se esquece que ele é um homem que orou para Deus descer fogo, e Deus desceu. Por que eu li 1 Pedro 5 com você? Porque 1 Pedro 5 fala de uma coisa importante. O diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso redor
buscando a quem tragar, não como um leão silencioso, mas como um leão bramando, rugindo. Ele abre a boca, ele ruge, por uma simples razão. Se você não sabe, o leão, tecnicamente, ele perde para o coelho, porque o coelho pode entrar num buraco, o coelho pode entrar em pedaços, em lugares onde o leão não pode entrar. Mas você sabe como é que o leão faz para pegar o coelho ou a lebre? Ele ruge tão alto, que o rugido dele paralisa a presa, a ponto da presa esquecer que ela tem poder de fugir. E sabe o que o diabo faz? Ele usa a voz dele para te paralisar e fazer você esquecer que se você orar, que se você voltar a jejuar, eu já estou terminando, mas olha para alguém e diga assim: para de ouvir a voz de Jezabel, irmão, para de ouvir. Você sabe que tem um potencial em você que resolve esse problema rápido, mas o problema é que o diabo, ele rugiu tão alto que ele paralisou você. E alguns aqui, Deus não teria mudado essa palavra se alguém aqui não tivesse há meses travado com medo. E você está do jeitinho que o diabo quer, porque você esqueceu quem você é. A voz de Jezabel é aquela voz que fala para você: você sabe que tua mãe morreu de câncer, e você sabe que o teu caroço é igualzinho o caroço que apareceu nela. E ele fala para você, sabe o que? Você vai morrer. A voz de Jezabel é aquela voz que fala: teu pai morreu de infarto. Você está sentindo dor? A voz de Jezabel é aquela voz que fala: você sabe, teu avô teve um AVC, e você tem sentido aí um mal-estar. Você sabe que você não vai aguentar. A voz de Jezabel é aquela voz que fala: ele tentou e quando conseguiu não aproveitou e perdeu. O que você acabou de conseguir, você não vai aproveitar muito. A voz de Jezabel é aquela voz que fala: você sabe que teus dias estão contados nesse lugar, e daqui a pouco você vai embora, porque o outro foi embora e não aproveitou. Você sabe que qualquer dia desse você vai chegar e teu marido não vai estar em casa, tua esposa. Você sabe que você vai morrer e não vai casar. Você sabe. Você sabe que a essa tua idade você não pode ter um filho. E a voz de Jezabel é a voz que fica falando na tua cabeça. E sabe o que é o pior? Elias acabou de vencer 450. O fogo desceu. Era para ele estar pulando de alegria. Mas a voz de Jezabel é aquela voz que ela não tira a sua bênção, ela só faz você ficar se sentindo amaldiçoado. Deixa eu lhe falar uma coisa sobre bênção. O diabo não pode impedir a sua bênção, só você pode se impedir de ser abençoado. O que o diabo pode fazer é impedir você de se sentir abençoado. Deus não teria me dado essa palavra se não fosse para dizer para alguém que tem sido abençoado, mas você não tem se sentido abençoado, porque você ouve uma ameaça dizendo que não vai durar. Qualquer hora você perde esse emprego, não vai durar. Qualquer hora você perde esse, não vai durar. É aquela voz que rouba você do momento que Deus te deu. A voz de Jezabel é a voz que faz você ficar numa depressão que você não precisava ficar, porque você vê acontecendo uma coisa que não vai acontecer. Ele só quer que você fique paralisado com medo, na posição certa, para que ele possa vir te pegar. Elias, ele fica com tanto medo da voz de Jezabel, que Elias vai para debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore, ele deita e ele dorme. Mas antes ele fala: Senhor, arranca a minha vida, me mata.
Eu não vou dizer, porque eu sei que tem gente aqui que já pediu para Deus morrer, porque é tanta infelicidade que se tem na tua vida. Mas tem gente aqui que você não pediu literalmente para Deus te matar, mas você falou: Senhor, quer saber de uma coisa? Eu vou largar tudo. Esquece, eu vou refazer minha vida em outro lugar, em outro país. Eu vou refazer minha vida em outro estado. Eu vou refazer minha vida em outra cidade. Eu vou refazer minha vida em outro emprego. Senhor, mata logo isso aqui que não está dando certo. Mata. Isso é a voz de Jezabel. A voz de Jezabel, ouça isso, ela nunca vem no momento que você se sente derrotado. Ela vem no momento em que você acabou de ter uma grande vitória, mas ela quer tirar você do gosto da vitória, e ela quer fazer você ficar olhando para uma ameaça, e você sabe, você tem muito mais a agradecer do que para chorar. Para de ouvir a voz de Jezabel, para de ouvir a voz do diabo. Essa voz está te depressiva. É por isso que terapia não está resolvendo, porque não é nenhum outro problema a não ser espiritual. É uma guerra de vozes entre a voz de Deus e a voz de Jezabel. A voz de Deus dizendo: a jornada ainda é longa, e a voz de Jezabel dizendo: a essa hora você morre, amanhã não vai durar, você vai ficar mais alguns meses e vai embora, você vai ficar mais 3, 4 anos e vai embora. Mas levanta a mão quem acredita nisso aqui. A Bíblia diz: Deus manda um anjo até o ribeiro, Deus manda um anjo até onde Elias está. Elias, quando acorda, o anjo preparou comida, o anjo preparou um pão, ele comeu, e ele teve força para andar mais 40 dias. Eu sei que essa palavra não é uma super revelação, mas essa palavra é uma palavra para poder transformar como você está se sentindo agora. Deus me mandou aqui como esse anjo para te dizer: levanta, come essa comida, come esse pão, come essa palavra, come essa mensagem e anda, porque você tem mais 40 dias de jornada. Em outras palavras, daqui até 40 dias vai acontecer muita coisa, mas pega essa palavra, come ela, pega essa palavra, devora ela, porque você tem que parar de ouvir a voz de Jezabel e falar: eu vou ouvir a voz de Deus, porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e elas não seguirão a estranhos. E eu não vou andar para o cartório para pedir divórcio, eu vou voltar para casa para restaurar meu casamento. Eu não vou andar até o meu trabalho para pedir demissão, eu vou andar até lá para dizer: eu vou me prosperar aqui, eu vou fazer minha vida crescer aqui. A voz de Jezabel é a voz que faz você pensar: e se eu perder, o que acontece? E se eu perder, o que acontece? E se tudo que eu fiz foi em vão? E se não me promoverem? E se eu não casar? E se não sair a compra do imóvel? E se eu não der conta de pagar as últimas parcelas? E se eu não der conta de terminar de fazer o pagamento? Essa é a voz demoníaca. Ela tenta te roubar do teu melhor momento. Muitos de vocês estão abençoados, mas você não se sente por conta da voz demoníaca. Eu estava num lugar essa semana, alguém falou uma palavra para mim, e eu falei: isso aqui é a voz de Jezabel, dizendo nas entrelinhas: não aconteceu comigo, não vai acontecer com você. Essa voz. Você sabe qual que é o problema de Elias? Estou terminando. Elias passa 40 dias andando. Irmão, ele passa 40 dias andando sem comer, por conta de uma comida que ele comeu. Eu não estou falando para você que você vai ficar 40 dias sem vir na igreja, mas eu ouvi falar aqui para um povo que sabe o que é isso que estou te falando. Tem dia que você come uma comida tão boa, tão boa, tão boa, e às vezes não é a comida que é boa, é a tua fome que faz a comida ficar melhor. Quarta-feira eu trouxe uma palavra aqui simples, alguém me falou: nossa, que palavra! Eu falei: meu Deus, para mim foi a palavra mais simples que eu preguei até hoje. Mas a fome faz aumentar o gosto pela comida. E aí você come uma comida tão poderosa, tão consistente, que você consegue andar 40 dias com fome. Irmão, vamos falar a verdade, alguém aqui, você só está aqui hoje porque você conseguiu ser renovado pelo anjo. Ou fui eu, ou foi alguém que te ligou, ou foi alguém da tua casa que pôs a mão em você e orou. Mas você sabe, Deus enviou um anjo de carne e osso, de sangue, e essa pessoa renovou a tua vida. Mas o problema é um só, que passa 40 dias, e sabe o que ele faz? Ele entra na caverna e entra em depressão de novo, porque a voz de Jezabel
se silenciou por 40 dias, mas voltou 40 dias depois. O que eu vim te falar, irmão, é de alguém que sabe o que é você parar de ouvir a voz dela hoje, 40 dias depois ela volta. Você passou 40 dias bem, perdeu peso, voltou a engordar, voltou a dormir bem, voltou a digerir comida, voltou a ter... Mas daqui a pouquinho a voz voltou e você caiu de novo. Mas o interessante é a forma como Deus resolve. Porque o poder da voz é tão grande que só uma voz pode remover outra voz. Só uma voz pode arrancar outra voz. Eu já estou terminando, mas levante a mão aí de alguém do seu lado, segure a mão dessa pessoa. A Bíblia diz que veio um forte vento, mas mesmo assim Deus não estava no vento. A Bíblia diz que veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. A Bíblia diz que veio fogo, mas Deus não estava no fogo. Mas a Bíblia diz que quando Elias ouviu uma suave voz, quando ele ouviu uma suave voz, aí sim ele saiu da caverna. Porque Deus sabe que eu não vou te arrancar dessa com um culto cheio de poder, a ponto de balançar o chão. Não, segura a mão de alguém. Eu não vou te arrancar dessa depressão com um culto onde parece que o vento está soprando e está... Não, eu vou te arrancar disso com uma palavra suave, como se eu tivesse querendo dizer para você: vai ficar tudo bem. Eu não preciso terminar gritando, porque gritando e culto alto não resolveu tua depressão. Porque o que vai resolver essa voz é uma outra voz. Mas a voz que ela veio gritando no seu ouvido, ela vai ser removida da sua mente. Não com uma voz gritando, mas com uma voz suave, que você sabe que só pode ser a voz de Deus, dizendo para você: vai ficar tudo bem. Segura a mão de alguém, diga para essa pessoa baixinho no ouvido dela: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Sai dessa caverna, vai ficar tudo bem. Larga a mão de graça, você não vai morrer agora, vai ficar tudo bem. Larga a mão de graça, o ano ainda não acabou. Para de ficar temendo não dar nada certo. Até dia 31 de dezembro ainda tem muito chão. Até lá, diga para alguém do seu lado: vai ficar tudo bem. Vai ficar, me perdoa, eu sou pentecostal, eu não consigo pregar baixinho não, mas Deus está falando baixinho no coração de alguém: vai ficar tudo bem. Fica em paz, vai ficar tudo bem. Para de ouvir essa voz de Jezabel. Vai ficar tudo bem, tua casa vai ficar bem, teu marido vai ficar bem, teus filhos vão ficar bem, teu projeto vai ficar bem, teu trabalho vai ficar bem, teus sócios vão ficar bem, teu emprego vai ficar bem, tua empresa vai ficar bem, teu sonho vai ficar bem, teus pais vão ficar bem. Para de dar ouvido para a voz de Jezabel. Vai dar tudo certo. Eu ainda tenho uma grande obra. Eu vim como uma voz de Deus para te dizer que o que a voz de Jezabel te fez passar, a voz de Deus vai te arrancar dessa. A voz de Deus vai te arrancar dessa. E Deus está te dizendo: vai ficar tudo bem. Eu já sei. Põe a mão em alguém do seu lado, à esquerda e à direita. Eu sei que o horário está avançado, mas passa para essa pessoa a unção de Deus e diga para essa pessoa: levanta e sorri, levanta e volta a trabalhar,
volta a cuidar da tua saúde, volta a amar o seu corpo, volta a se cuidar, volta a se cuidar. Vai dar tudo certo. Você está muito relaxado, já não passa maquiagem para vir para a igreja, já não vem para a igreja com cara feliz, sai para trabalhar todo choroso. Volta a ficar feliz, vai ficar tudo bem. Para de ouvir a voz do diabo, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar, vai, não vai dar.